39 da pauta. Maria Letícia, professora Josete, Ângelo Vagnoni, Dalton Borba. O que mais aqui? Jorge Prates e Marcos Vieira e Noêmia Rocha, 205, 70, 2024. Encaminha-se ao Poder Executivo a seguinte sugestão: proceder à revisão do edital de credenciamento 03-2023 da Secretaria Municipal de Educação com a remodelagem do sistema de repasse e destinação entre instituições privadas da educação infantil e os 6 sem fins lucrativos que atendem, deixa eu mudar aqui, exclusivamente a educação infantil. Em discussão, encerrada. Vai encaminhar, vereador? Encerrada a discussão, vamos ao... Desculpe, não, eu vou discutir. É que eu me confundi. Bom dia. Pode ser? Claro, vereadora. Bom dia. 10 minutos. O senhor está bem? Antes, porém, o vereador Tico Kuzma deseja fazer um comunicado urgente à casa. Senhor presidente, só para registrar a presença, agradecer do Paulo Malucelli, diretor da 95 FM, que está acompanhando a sessão essa manhã. Então, deixar registrado aí. Obrigado, Paulo Malucelli. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Agora sim, concedemos a palavra à vereadora professora Josete. 10 minutos mais 10, com 30 segundos dessa presidência. Senhor presidente, demais presentes, população que nos acompanha pelas redes sociais. Nós acompanhamos essa situação dos 6 conveniados desde a alteração e mudança, né, da revisão do edital, enfim, e alterações bastante drásticas que aconteceram no final de 2019. À época, fizemos uma audiência pública, onde tivemos a participação de mais de 700 pessoas, entre elas direção de 6, familiares, pais e mães que têm seus filhos matriculados nesses espaços, mantenedoras, enfim, foi uma audiência com uma participação que nós não tínhamos acompanhado em nenhum momento aqui na Câmara, mas, infelizmente, né, não houve por parte do Executivo sensibilidade no sentido de rever os critérios desse edital e também a nova forma de repasse de recursos. À época, nós tínhamos cerca de 73 SEIs. Hoje são 159 e nós temos aqui acompanhado também no Diário Oficial, né, os novos 6, né, associações, enfim, que solicitam credenciamento ao município que ainda não finalizaram esse processo. Uma das questões que levou 6 que eram referência a deixarem o convênio foi justamente as novas regras. À época, houve um pequeno aumento da per capita, mas insuficiente, né, para garantir um atendimento de qualidade. Sempre cito o exemplo, né, da Associação da Divina Misericórdia, que tinha à frente, né, desse convênio a irmã Anete. E, à época, ela acabou não assinando o novo convênio, porque considerava um retrocesso e, a partir das novas normas, ela teria que baixar o salário das professoras. Durante anos, ela investiu na formação, inclusive garantindo
ensino superior a todas as professoras que atuavam nos 2 SEIs que eram administrados pela associação. E a nova forma, organizada em 10 parcelas, dificulta, né, todo esse trabalho. Até porque, né, também, no edital de 2023, que é o edital 3, né, de 2023, da Secretaria Municipal de Educação, também decidiu-se pela adequação em relação ao calendário, né, de atividades desses 6, buscando aí uma isonomia entre os CMEIs, né, que são os equipamentos públicos, com os 6. E muitas dessas instituições estão tendo dificuldade, porque o recurso só é repassado ao final da prestação do serviço. E, na verdade, né, nós temos aí um período, final de dezembro, janeiro e fevereiro, parte de fevereiro, onde não existe atividade com as crianças, portanto, teria, né, que estar entre esses 10 meses o repasse do recurso de forma antecipada, inclusive para ajudar na organização e no pagamento da folha, né, desses funcionários. E aí, nós tivemos, ao longo do tempo, o fechamento de alguns desses 6 e tivemos alguns 6 que buscaram se manter, mas que estão no limite. Um deles é o SEI Maria Caseta, que chegou a atender 250 crianças na sua unidade, né? E que este ano teve, né, que diminuiu o número de matrículas, 185, e que agora teve as portas fechadas. Nós fazemos essa discussão já desde 2019, e é importante lembrar que os 6 conveniados, grande parte deles não tem uma mantenedora, né? Diferente de alguns que têm alguma igreja, alguma associação que consegue complementar o valor per capita para poder atender as crianças. No caso, né, eu estou dando o exemplo do Maria Caseta, não existe nenhuma instituição mantenedora. Então, desde 2019, tem sido muito difícil manter o SEI. Então, o que acontece? Com esse valor per capita, hoje, esses 6 que dependem, né, só do recurso da prefeitura, eles têm que pagar um salário mínimo para as suas professoras. Porque esse recurso do per capita só é suficiente para isso. Então, o que nós criticamos? Se a gestão quer garantir uma isonomia entre os CMEIs, os equipamentos públicos, e os 6 conveniados, tem que dar as mesmas condições. E eu defendo que seja o mesmo valor que hoje é investido nos CMEIs. Se nós queremos, né, uma educação de qualidade que proporcione as mesmas oportunidades para essas crianças, nós temos que tratar dessa forma. Então, de maneira igualitária, não só no calendário, mas de maneira igualitária, inclusive, nos recursos investidos. Bem, eu vou trazer só um exemplo aqui que nos chamou a atenção das novas instituições que estão participando do edital, porque eu acho que é simbólico, né, para a gente fazer essa reflexão.
Então, nós temos o Instituto Positivo concorrendo agora, e que pretende aderir a esse convênio. Ele está ofertando vagas, né, de berçário e maternal, e é um exemplo típico daquele que pode, na verdade, buscar uma complementação dos recursos que são repassados pela prefeitura. Claro, é uma escola particular grande, que certamente pode compensar com outras matrículas, né, o valor que a prefeitura destina, né, para cada criança, que é o valor per capita, né. Então, eu acho que nós não podemos ter um tratamento, se mantido esse modelo, igual aquelas instituições que têm outras formas, né, de arrecadação, àquelas que só se mantêm com os recursos destinados pela Secretaria Municipal de Educação. Então, por isso, nós apresentamos aqui essa moção, essa sugestão ao Executivo para a revisão do edital de credenciamento, o último edital, que é o edital número 3 de 2023, solicitando que a Secretaria Municipal de Educação altere esse edital, faça uma remodelagem, podemos dizer assim, do sistema de repasse e distinção entre as instituições privadas da educação infantil e os 6 sem fins lucrativos que atendem exclusivamente à educação infantil. É esse o pedido, é essa sugestão ao Executivo. Então, retomando Maria Caseta, porque nós acompanhamos de perto, houve um grave problema lá. Vários pais estão tendo que buscar outras alternativas. Muitas crianças, provavelmente crianças mais carentes, que não têm como, por exemplo, pagar uma van, né? As famílias não têm essa condição, porque os 6 que são conveniados, grande parte deles fica distante do Maria Caseta. Então, tive a oportunidade de falar com um dos pais que tem seu filho matriculado, tinha seu filho matriculado lá e que agora está em outro SEI conveniado, dizendo que ele está fazendo um esforço para pagar uma van, porque ele tem horário de trabalho, né, e facilitaria muito se houvesse, né, um SEI bem mais próximo, coisa que é impossível. Se eu tenho uma entidade que hoje tem 185 crianças matriculadas, obviamente, grande parte dessas crianças não vai ter vaga próxima de casa. E me deixa bastante preocupada a postura da Secretaria Municipal de Educação, que não está levando isso em conta. Então, para muitos pais, dificultou muito esse processo de mudança, em várias situações. Aqueles que podiam ir a pé, né, tinha algum vizinho ou a mãe que podia levar, né, que conseguia organizar seus horários, ou os próprios pais, né, que tinham um horário de trabalho e que deixavam cedinho seus filhos lá, a partir das 7 da manhã, e que pegavam ao final da tarde, né. Eu acredito que nós só vamos avançar com a revisão desse edital, né,
destinado aos 6 conveniados. Então, por isso, nós, vereadores aqui, vou ler o nome de cada um, assinamos essa sugestão ao Executivo. Então, vereadora Maria Letícia, eu, professora Josete, Ângelo Vagnoni, Dalton Borba, Georgia Prates, Marcos Vieira e Noêmia Rocha. Então, conto, né, com a sensibilidade das vereadoras e vereadores para que possam votar favoravelmente a nossa sugestão ao Executivo. É apenas uma sugestão, então não vejo por que algum vereador ou vereadora se coloque contrário, né, a essa proposta. Então, solicito o voto favorável. Não há inscritos para parte? Não, vereadora. Não. Ah, o vereador Marcos lá se colocou. Não está no sistema, mas palavra então. Vereador Marcos Vieira. Obrigado, presidente. Vereadora professora Josete, eu quero parabenizar pela iniciativa, a qual agradeço também a oportunidade de ter assinado junto, e sabemos da importância, né, da relevância de se fazer essa revisão. Nós sabemos que esses 6, eles dependem, eles são sem fins lucrativos, então eles dependem exclusivamente, né, desse recurso para poder que o serviço aconteça, o atendimento. E sabemos o quanto faz a diferença esses 6 lá nas comunidades. Se não fosse esses 6, seria muito maior essa fila que hoje tem de crianças aguardando aí por uma vaga nas creches. Então é importante, é um trabalho diferenciado. Nós sabemos que hoje as privadas, elas já têm um trabalho, elas têm, nós só acrescenta, né, algumas vagas lá no seu quadro, né, e os 6 não, os 6 eles dependem exclusivamente. Então é importante que faça essa revisão e que tenha, que seja diferenciado, né, a tratativa dos 6 quanto aí às escolas privadas. Então, parabéns e conte com o meu apoio. Obrigada, vereador, pelas contribuições. Então, mais uma vez, reforço a solicitação de voto favorável. Tem uma nova parte da vereadora Maria Letícia, a vereadora professora Josete. Pois não, vereadora. Obrigada pela concessão da parte, vereadora Josete. Eu me somo aqui aos vereadores que têm essa compreensão. Não existe sistema econômico que se sustente recebendo por 10 meses e tendo custos durante 12 meses, que é o que tem acontecido desde 2019, e em especial as escolas que só são 6, ou seja, só atendem crianças até 0 a 3 anos, eles impactaram fortemente por essa questão econômica. Além disso, essa falta de diálogo me preocupa muito com o Executivo, porque me parece que há uma perda do olhar sensível que se deve dar para a educação, principalmente na primeira infância, que é o que acontece aqui. A gente ouviu recentemente a secretária de Educação dando uma entrevista, dizendo que são 7.500 crianças que estão na fila aguardando. Ora, é uma tristeza a gente pensar que 7.500 crianças aguardam e escolas fecham ao mesmo tempo. Temos aí disponibilidade de centros de educação infantil que podem, sim, trazer crianças, a exemplo do Maria Caseta, que fecha agora e apresentava um trabalho incrível, maravilhoso, porque integrava as crianças com a natureza, tinha uma preocupação com alimentação orgânica, natural, e muito especialmente essa questão, essa visão que a gente percebe que o Executivo dá, que é uma visão mercadológica em relação à educação, tem que ser desconstruída. E o passo, concordando já com a vereadora e assinando com a vereadora, é rever o edital, com certeza. Era isso, muito obrigada. Obrigada, vereadora. Importante a senhora colocar o trabalho de qualidade que esse SEI desempenha. Quem teve a oportunidade de conhecer e visitar sabe disso, um espaço maravilhoso, com bosque, né, um trabalho diferenciado mesmo. Obrigada, solicito o voto favorável. Obrigado, vereadora professora Josete. Próxima vereadora inscrita para discutir, vereadora Maria Letícia. Abre mão. Vereador Tico Kuzma, para a discussão, 10 minutos, prorrogáveis por mais 10. Com a palavra, vereador.
Obrigado, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Esse é o segundo requerimento que foi apresentado nesse sentido. Inclusive, nós pedimos na semana passada adiamento do primeiro requerimento, os vereadores autores foram contrários, e depois, na sequência, eles mesmos pediram para adiar esse requerimento e fizeram outro requerimento que o primeiro tinha um erro. Vamos aos fatos. Primeiro, importante destacar os avanços significativos que a Prefeitura de Curitiba tem alcançado na área de educação infantil, especialmente em relação aos centros de educação infantil, os 6, que desempenham um papel crucial no atendimento às nossas crianças da primeira idade. É importante ressaltar que a abertura de vagas na educação infantil tem sido uma prioridade absoluta para a gestão do prefeito Rafael Greca e do nosso vice-prefeito Eduardo Pimentel. E desde 2017 foram colocados em funcionamento 27 novos CMEIs, aqueles da prefeitura, totalizando 232 em funcionamento hoje, e outros 6 devem ser entregues ainda esse ano. Também testemunhamos um crescimento substancial no número de creches, ou 6 conveniadas ou contratadas para atender as nossas crianças, isso que é fruto deste requerimento hoje. Em 2017, nós tínhamos apenas 75 CEIs em funcionamento na cidade, em parceria ou conveniados com a prefeitura. E hoje esse número cresceu para 158 instituições. Podia passar primeiro. Esse é o primeiro. Então, é importante, vereador, destacar esse trabalho da gestão. Em 2017, quando iniciamos a gestão, a prefeitura tinha apenas 75 CEIs conveniados. Esse ano, com esse novo contrato, nós temos 158 CEIs contratados pela prefeitura. E, além disso, os números de atendimentos, pode passar o próximo, também impressionam. Em 2017, nós tínhamos 45 mil crianças matriculadas em unidades municipais e nas contratadas. Esse número aumentou, hoje são quase 56 mil crianças, o que representa um acréscimo de 11 mil vagas criadas para atender as crianças de nossa cidade. E importante ressaltar, para aquelas crianças com 4 anos ou mais, que são a pré-escola, o atendimento é universal, ou seja, não há espera. Essas crianças têm que estar matriculadas, a prefeitura tem que ofertar, ou seja, nos 6 contratados, ou na rede própria, vaga para crianças que tenham mais que 4 anos. E apenas a rede contratada, o próximo, por favor. Então, na rede contratada, em 2017, nós tínhamos por volta de 6 mil crianças de 0 a 3 anos. Hoje, na rede contratada, com esse número passando de 75 para 158, nós temos quase 12 mil crianças nessas redes contratadas pela prefeitura. Os investimentos do orçamento na ampliação do atendimento na etapa da educação infantil também vem crescendo desde 2017. Em 2022 foram 707 milhões e em 2023 o montante subiu para 775 milhões de reais investidos na educação infantil. E um dos pontos cruciais, pode tirar a apresentação, já vou pedir o próximo, senão a gente vai se adiantar. E um dos pontos cruciais da expansão é o aumento significativo nos valores pagos aos 6 contratados pela prefeitura. Em 2017 e 2018, os valores eram bem menores em comparação aos valores atuais. O valor anual pago por criança aumentou significativamente, proporcionando uma base financeira mais sólida para as instituições educacionais que prestam esse serviço vital. Então, aqui é importante, no próprio requerimento dos autores, dos vereadores, das vereadoras, eles relatam que antes as instituições cobravam dos pais ou pediam uma ajuda de 10%, de 30%, de 50%.
E desde 2019, a Prefeitura mais que dobrou esse valor que é pago às instituições, justamente para que essas instituições não cobrem ou não exijam nada em troca dos pais matriculados, para que as crianças que estão num SEI contratado ou que estão no CMEI da Prefeitura tenham o mesmo atendimento e que o pai não tenha nenhuma despesa, tanto na Prefeitura quanto num SEI contratado. E isso mudou em 2019. O próximo, por favor, slide. Então, em 2010, o anterior, acho que é o anterior, é esse mesmo. Então, aqui, ó, em 2017, a Prefeitura pagava a um SEI contratado para crianças de 0 a 3 anos, 5.318. E para crianças de 4 e 5 anos, 4.792. Em 2019, que houve essa mudança, a Prefeitura fez um aumento de quase 120% no valor, justamente para que o SEI contratado ou conveniado não precisasse pedir ou exigir dos pais para que complementassem aquele valor que era pago antes. Antes não tinha nenhum cálculo sobre o custo de uma criança. E a partir de 2019, a Prefeitura, juntamente com os 6 contratados e conveniados, fez uma planilha incluindo todos os custos do ano. Isso é pago incluindo todos os custos, professores, material, alimentação, aluguel, IPTU, todos esses custos estão nessa planilha que foi feita em 2019. Antes não tinha, antes era um valor arbitrado por criança que realmente não dava para que aquele CMEI, aquele SEI contratado, arcasse com as suas despesas. Por isso tinha que pedir uma complementação para os pais. E agora, eu acho que é importante observar antes como que era feito. A Prefeitura pagava em 6 vezes, agora está pagando em 10. E antes, o valor não dava para sustentar as despesas de uma criança no ano, e se pagava em 6 vezes. Agora a Prefeitura está pagando em 10. Poderia pagar em 2, em 3, mas é importante, em 12, mas o valor que é pago hoje podia ser dividido em 12. E antes pagava em 6, hoje paga em 10, ou seja, hoje paga em mais vezes. Então antes era pior, porque só pagava em 6. Você for colocar isso, então só pagava por 6 meses? Não, pagava o valor bimestral 6 meses. Só que antes a legislação permitia, porque era um convênio, permitia antecipar o valor das parcelas. Então a Prefeitura pagava por bimestre, pagava antecipado. Com as mudanças da legislação e de várias leis que entraram em vigor, a Prefeitura não pode mais fazer um convênio com essas instituições, tem que fazer um contrato. E fazendo o contrato com essas exigências, ela possibilitou de contratar não só aquelas instituições filantrópicas, mas outras instituições que quisessem ofertar essas vagas à Prefeitura, desde que elas cumprissem com exigências mínimas, para que elas tenham, as crianças que estudam nesses 6, tenham as mesmas condições ou as mesmas estruturas que a Prefeitura oferece num CMEI. Não é justo que a Prefeitura ofereça uma estrutura boa num CMEI e num SEI contratado não tenha a mesma estrutura. Por isso, são várias exigências também desses CMEIs contratados. Então, aqui, esse era o valor pago em 2019. O próximo, por favor. Tem a parte da vereadora Noêmia Rocha. Na sequência. E aqui nós temos o valor anual para 2024, que novamente foi sentado com os representantes dos CMEIs no ano passado, e a Prefeitura colocou um novo valor para esse ano. Importante que desde 2019, além do índice de inflação colocado nesse reajuste e os cálculos dos custos, em 2021, 2022, a Prefeitura pagou além dos valores considerando a pandemia. Fez um reajuste maior para 22, considerando a pandemia. Na pandemia, esses 6 contratados receberam, diferente daqueles particulares que tinham criança na creche, que o pai tirava da creche e parou de receber. Por isso, muitas escolas particulares, desses CMEIs particulares, acabaram fechando na pandemia. E diferente desses que tinham vagas contratadas pela Prefeitura, a Prefeitura continuou pagando, claro, cumprindo a legislação, inclusive a legislação federal que mudou, que baixou os custos de salário dos seus colaboradores. A Prefeitura baixou, seguindo a legislação federal, mas pagou para essas instituições que tinham vagas com a Prefeitura. Então, aqui, importante, para esse ano também temos uma diferenciação
dos valores pagos também para berçário, um valor maior para berçário, um valor um pouco menor para maternal e um valor um pouco menor para pré. Claro, com o berçário o custo é muito maior para aquela instituição de ensino, que ela precisa contratar, atender com um professor ou com um atendente um número menor de crianças, então esse custo se torna maior. Também a alimentação, são mais refeições servidas durante o dia, então a Prefeitura, atendendo esse pedido das escolas contratadas, também aumentou o valor para esse ano, então 14.168, pago anual por uma vaga, 12.880 e 12.666. O próximo. Então, a diferença aqui é pago ao berçário. Em 2017, a Prefeitura pagava 5.318 por uma vaga. O SEI, ele tinha que buscar a ajuda dos pais. Os pais tinham que complementar aquilo ali, porque aquele valor pago, que vinha anterior, já 16, 15 e tal, não era o suficiente para manter uma criança na escola, na instituição. Esse ano, a Prefeitura está pagando 14.168. Qual que é a diferença? Lá, os 5.000 era dividido em 6 vezes. Aqui, o 14 é dividido em 10. São 1.400 cada pagamento por criança. Poderíamos dividir em 12, pegar os 14.000 e dividir em 12. Mas o importante é que o custo de cada criança o custo anual dos 12 meses está nesses 14.000. E a Prefeitura só pode pagar em 10 vezes, porque ela tem que pagar agora, a legislação exige, pelos dias letivos. Ela paga por 200 dias letivos, mas o custo são os 366 dias do ano que aquela instituição tem para pagar aluguel, para pagar 13º, para pagar férias dos professores. Todo esse custo está incumbido nesse valor que a Prefeitura paga hoje. Então, se vermos de 2017 a hoje, a Prefeitura está pagando mais de 165% no valor que era pago em 2017. Deixa eu ver aqui se eu tenho o próximo. Próximo? Tem próximo? Não, acho que esse é o último. Então, eu vou continuar aqui. Obrigado pela apresentação. Então, é importante também, além desse aumento substancial nos valores pagos de 2000, que vinha sendo pago 16, 15, e quando a Prefeitura iniciou em 17, com essa mudança em 19, dobrando esse valor para que as crianças não tenham que pagar mais nas escolas, todo esse esforço da administração municipal em garantir o acesso à educação infantil seja equitativo e baseado em critérios claros e prioridades, incluindo vulnerabilidade, necessidades familiares e renda. Então, o processo de inscrição também mudou, e essa alocação de vagas. Então, desde 2019 é totalmente online, tem sido fundamental para garantir uma distribuição eficiente e justa das vagas disponíveis. Então, hoje não tem interferência nenhuma externa para uma indicação de uma vaga de uma creche, consegue uma vaga. Hoje são critérios técnicos dessas questões sociais que estão online e que a família coloca na hora da sua inscrição. Então, desde 2017, como falei aqui, a gestão do prefeito chamou diferentes representantes desse segmento dos 6 contratados para o estudo do custo de uma criança no modelo. Então, o resultado gerou esse valor aproximado a ser usado como referência nos valores previstos nos editais ano a ano, que é reajustado pelo índice do IPCA. Então, aqui novamente destaco que durante a pandemia esses pagamentos não foram interrompidos, apenas negociados de acordo com a legislação federal sobre o pagamento de pessoal. E para 2021, então, o que eu falei aqui, que a gestão deu um aumento acima do índice IPCA, entendendo a necessidade pós-pandemia. Então, eu vou passar uma parte, vereadora Noêmia. Muito obrigada, vereador Chico Kuzma, líder nessa casa. Vereador Chico, se não me falha a memória, todos que fizeram essa solicitação, que é uma sugestão, vereador, o que nós estamos pedindo? É só uma reanálise, porque quando esse projeto, desse edital veio à casa, nós votamos contrários, porque a gente entendeu que realmente haveria um déficit importante, porque assim, vereador, a sua explanação foi interessante. Vereadora, esse edital não veio à casa. A lei, acho que veio à casa. Veio sim. Não, desculpa. Não, mas foi discutida aqui. Foi discutida. Pode ser que algum vereador tenha levantado essa questão, mas não veio à casa. É verdade, desculpa. Então, assim,
pela colocação de Vossa Excelência, tipo assim, você vai fazer em 6 vezes, certo? Era em 6 vezes, foi passado para 10 vezes. O que importa, vereador, é que esse valor não está sendo adequado. Quando era em 6 vezes e um valor menor, havia a opção da população, dos pais, porque o que a gente entendeu, e a informação que nós temos, que os pais querem ajudar, mas querem o filho na escola. Nós estamos com déficit, se não me engano, a Defensoria disse que 12 mil em fila de espera. A Prefeitura fala em 7, mas parece-me que a Defensoria sinaliza 12. Não, rapidinho. Tá, então, vereador, é só uma sugestão, gostaria que o senhor aprovasse essa sugestão para que haja uma reanálise. É só isso que nós estamos pedindo enquanto projeto de sugestão. A legislação hoje, a legislação não permite fazer diferente de contrato. A Prefeitura não pode fazer um convênio. A Prefeitura não pode e não pode antecipar. Ela não pode colocar o dinheiro na frente antes da prestação de serviço. Por mais que tenha sido citado a nova lei de licitações aqui, isso não se enquadra, o vereador Dalton depois pode talvez ajudar nessa parte, não se enquadra nesse tipo de prestação de serviço. A Prefeitura não pode antecipar, então não pode mudar o edital, não pode ser feito diferente, entendeu? Então, todos os 6, quando assinaram o contrato no ano passado, sabiam que o ano letivo começaria esse ano, todos juntos, em fevereiro, que a Prefeitura, todos tinham que cumprir antes 200 dias letivos, só que tinha uma liberdade para o SEI. Começava em janeiro, mas daí ele tinha que terminar antes de dezembro, porque ele tinha que cumprir aquele prazo. E agora a Prefeitura, para unificar, que aquela criança que está no CEMEI, que o pai que tem uma criança no CEMEI, na escola municipal, tenha a mesma data daquela criança que está no SEI contratado, que são todas vagas para a Prefeitura. Então, que esse calendário fosse unificado. Essa é a questão que foi, inclusive, nós tivemos com a secretária de Educação, eu, o vereador Sidney, presidente da Comissão de Educação, o vereador Dalton Borba, a vereadora Amália Tortato, conversando e entendendo sobre esse edital. Por isso que não adianta aprovarmos e criarmos uma ilusão. Não pode ser mudado. Não vai ser mudado porque não pode. A legislação não permite pagar diferente. Entendeu? Então, eu tenho uma parte, vereador Sidney Toaldo. Serginho do Posto também solicita primeiro e depois Sidney Vereador Toaldo. Serginho, então. Vereador líder Tico Kuzma, nós acompanhamos a adequação dos valores da per capita por criança nesta casa, quando a associação esteve aqui na Câmara pedindo que a Câmara fizesse um diálogo com a Secretaria à época, acho que isso foi o ano de 2019, e onde estabeleceu-se algumas regras que ficaram claras contratualmente. Então, a forma que foi feito... Vereador Serginho, eu só peço, se Vossa Excelência, eu tenho só 2 minutos. Perdão. Vossa Excelência, depois puder discutir, acho que é importante também eu encaminhar. Pode ser? Então, encaminho, então, vereador. Tá bom. Okay. Então, peço licença, vereador Sidney Toaldo. Acho que é só importante também falarmos sobre o SEI Maria Caseta. Então, hoje nós temos 158 SEIs contratados. O SEI, quando assinou o contrato em novembro, primeiro eu acho que é importante deixar assim, todos queremos que possa melhorar aquilo que hoje é pago pela educação de nossas crianças, seja na rede pública, no CEMEIs, que os professores possam melhorar suas condições, e também na rede contratada. Acho que isso é de todos. Só que nós temos um limite até onde a Prefeitura pode pagar baseado em critérios técnicos e naquilo que foi estipulado numa planilha. Isso é óbvio. Agora, todos aqueles que assinaram, os 158 que assinaram o contrato, sabiam disso, e muitos já estavam recebendo da Prefeitura. O SEI Maria Caseta, por exemplo, no ano passado, ele recebeu R$2.844.000 da Prefeitura pelo serviço no ano passado. Então, iguais, teve outros que receberam mais, teve outros que receberam menos. E todos esses estão no contrato e iniciaram as suas aulas no dia 20 de fevereiro. Em caso específico, que eu sei que a comissão recebeu aqui, eles só avisaram a Prefeitura, vereadora, na sexta-feira, 7h da noite, mandaram um comunicado à Secretaria de Educação, dizendo assim, precisamos de uma reunião para segunda-feira, dia 19, as aulas começavam dia 20. E dia 19 eles falaram, não temos condições de começar amanhã. Ou seja, eles poderiam ter conversado antes também com a Prefeitura e comunicado essa situação para ver se conseguia ser feito algo diferente. 30 segundos. E hoje a Prefeitura tem um edital, tem um contrato, ela tem que executar esse contrato. Esse SEI foi notificado.
o que me consta, parece que ele não apresentou nem defesa, nem justificativa. Não tentou nenhum tipo de conversa e de acordo com a Secretaria após a ação da educação. E a prefeitura são ritos legais que têm que ser seguidos. Senão, o gestor que vai responder. A secretária de Educação, se adianta um recurso, ela que vai responder lá na frente. Então, obrigado, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrado o tempo de discussão do vereador, inscrita para discutir, vereadora Indiara Barbosa. Com a palavra, 10 minutos, prorrogáveis por mais 10. Obrigada, presidente, e cumprimento a todos os que acompanham a sessão. Esse tema também chegou até o meu gabinete por um grupo de diretoras e proprietárias de 6 conveniados. Algum tempo atrás, alguns dias atrás, inclusive no final do ano passado, nós encaminhamos até... Enfim, ao invés de fazer uma sugestão como foi feita, nós acabamos encaminhando um ofício à Comissão de Educação, à época o presidente, vereador Marcos Vieira, com os pontos trazidos por eles, que eu acho que é importante comentar aqui, porque tem muita relação também com o requerimento que, como foi falado pela vereadora Noêmia, pede a revisão dos pontos, né? Então, nós recebemos essas proprietárias e eu vou só falar sobre alguns dos itens que elas trouxeram, né? Então, além da questão dos valores que foram apresentados aqui pelo vereador Tico Kuzma, mas o que foi feito, né, vereador, não foi nada além do que deveria ser feito, né? Que o senhor falou que antes tinha um valor pré-definido que não tinha nenhum critério, não tinha um embasamento, e o que foi feito foi, agora temos um cálculo do custo e tudo, então isso é, digamos que o mínimo que já deveria ser feito, que é uma coisa boa. Exatamente, foi feito, então ok. Além disso, também foi apresentado aqui o aumento das vagas nas escolas conveniadas, mas ainda assim falta um volume grande de vagas de 0 a 3 anos. Né? A última informação divulgada na imprensa falou em 7.600 vagas. Nós temos alguns requerimentos aqui, a gente estava procurando no sistema, tem um requerimento do final do ano passado, que o vereador Marcos Vieira fez, que fala em 14 mil vagas. Um outro requerimento do vereador professor Euler, que fala em 8.700 vagas. Ou seja, mesmo com o aumento das vagas adquiridas pela prefeitura, ainda falta um volume grande de vagas para serem atendidas, para que as crianças sejam atendidas nas escolas. Aproveito até aqui que a gente está na semana do Dia da Mulher, né, vereadora Noêmia? E a gente sabe que isso é uma coisa extremamente importante para as mulheres, para que as mulheres consigam trabalhar, ir para o mercado de trabalho e, às vezes, ajudar no sustento da casa, ou, às vezes, né, ela é a chefe de família e sustenta a sua casa, ela precisa colocar os seus filhos na creche. E a gente atende nos nossos gabinetes todos os dias mães que estão há meses e não conseguem uma vaga na creche. Então, se a gente está falando tanto das mulheres, do respeito pelas mulheres, esse assunto é muito importante. A gente precisa atender essas vagas nas creches. Essa fase da criança, de 0 a 3 anos, é uma fase muito importante para o desenvolvimento das crianças e para que elas estejam nas escolas, sendo atendidas, estimuladas para que elas se desenvolvam e, por outro lado, para que as mães consigam trabalhar, né? Então, esse tema é muito importante. Aí, quando a gente volta para as escolas conveniadas, que eu entendo que é extremamente importante e parabenizo novamente a Prefeitura, a Secretária de Educação, porque aqui em Curitiba a gente está avançado em relação a outras cidades, né? Nós defendemos essa questão da aquisição das vagas na rede privada. Não tem vaga na Prefeitura? Compra da rede privada. Então, a gente acha isso excelente. No entanto, qual que é a reclamação das escolas? Os editais são cada vez mais exigentes. Então, esse edital, em relação ao edital anterior, ele exige várias coisas que, às vezes, não são exigidas dos próprios CMEIs. O vereador Tico Kuzma também comparou, a criança tem que ser atendida da mesma forma. Mas, às vezes, a exigência do CMEI é menor e a exigência para as escolas conveniadas é maior ainda. Por exemplo,
a questão de que não pode ser feito nenhum repasse, ou nenhuma solicitação, nenhuma rifa, nada para os pais. E a gente que frequenta o CEMEIS, vereador Sidney Toal, o senhor sabe, no CEMEIS, às vezes, as professoras acabam, sim, tendo que solicitar algum valor para os pais para complementar. Infelizmente, é isso que acontece. Ou seja, no CEMEI, as professoras e as diretoras, às vezes, pedem esse valor para complementar e para ajudar. Agora, no SEI, elas não podem de jeito nenhum, senão elas podem ser descredenciadas. Outro diferencial que elas trouxeram para a gente, o enxoval, o lençolzinho, né, a fronha das crianças que ficam no berçário. Segundo elas, no CEMEIS, às vezes isso é solicitado para os pais levarem para a escola. E no SEIS, para esse edital, que é uma diferença em relação ao anterior, não pode. O SEI tem que oferecer e adquirir todo esse edital. Uma dessas escolas, eles não tinham. Eles pediam para os pais trazerem na segunda-feira e na sexta-feira levavam de volta. Agora, não. Eles têm que adquirir, eles têm que ter uma lavanderia, que às vezes ele não pode ter, ele tem que terceirizar. Então, é um custo a mais que ele não tinha e que, a partir de agora, ele começa a ter com esse edital. Outro diferencial, o edital pede a quantidade de funcionários que ele vai ter pela quantidade de crianças. Então, se é um SEI que atende de 50 a 100 crianças, eu não lembro exatamente. Antes, ela tinha uma funcionária na cozinha. Agora, o próprio edital diz que ela tem que ter 2. Ela chega para mim e fala, Indiara, uma funcionária na cozinha é suficiente para fazer a refeição das crianças, pela quantidade que eu tenho. E sempre foi assim. Agora, a secretaria tirou, não sabemos de onde, porque não existe uma norma técnica, uma regra técnica que estabeleça a quantidade de profissionais na cozinha. Simplesmente, a gente acha que um é pouco, tem que ter 2. Ou seja, agora você vai ter que contratar uma pessoa a mais para auxiliar na cozinha, que não precisava antes, né? E a gente sabe que no Brasil o custo com folha de pagamento é enorme, então ela tem que pagar um salário, tem que pagar imposto, tem que pagar folha de pagamento, que ela não tinha antes. Ou seja, o custo é muito maior. Quando a gente fala também, até me mandaram aqui, Indiara, só lembre que não é 10 meses, é 200 dias letivos. Quando a gente fala em 365 dias do ano, e elas têm que pagar quase 14 meses, porque tem 12, mais 13º, mais férias, é quase metade. A gente está falando quase de 7, quase 8 meses, o equivalente. Então, esse custo não se paga. Outra exigência, o SEI tem que manter o mesmo CNPJ durante todo o contrato, ele não pode alterar o contrato. O que as escolas falam? Indiara, o meu trabalho é esse, é ter uma escola conveniada. Eu acho que eu não consigo atender com todas essas mudanças, mas é isso que eu faço para sobreviver. Então, eu vou me credenciar, eu vou continuar com o edital, mas eu não sei se eu vou conseguir chegar no final do ano. E se chega uma hora que a gestão financeira não consegue, ela fala, eu preciso mudar de prédio, preciso conseguir um aluguel mais barato. Não pode, ela pode ser descredenciada. Mais uma exigência que não tinha antes, né? Novamente, não teve um aumento proporcional a esse aumento de custos que as escolas estão tendo. Então, elas também relatam, às vezes, medo de retaliações, né? Então, quem veio conversar comigo não quis nem tirar foto, não quis falar o nome, porque elas falam, a gente tem medo de ter retaliação em relação ao contrato, mas essa situação foi mais de uma escola conveniada que veio com essas solicitações para a gente. Então, por isso, independente de ser uma escola específica, que foi falado aqui pelo vereador Tico, não é só uma, são várias, né? A gente recebeu algumas escolas, e são várias escolas que não estão conseguindo manter por causa dessas mudanças do edital. Então, por isso, eu não assinei o requerimento, mas eu reforço a solicitação para o vereador Tico, para que a Secretaria de Educação possa ver o que pode ser feito. Se for o caso, sentar com essas escolas, discutir, porque são demandas que fazem sentido, né? Eles trazem dados, trazem argumentos que a gente precisa avaliar e ver o que pode ser feito para que Curitiba continue oferecendo uma educação boa para os curitibanos, para que a gente consiga atender essas vagas que ainda não são atendidas, né, que a gente aumente ainda mais a quantidade de vagas, as escolas conveniadas, e que seja razoável para essas escolas. Então, reforço aqui
o requerimento também que foi feito, solicito a revisão da forma legal que possa ser feita, porque dessa forma realmente está difícil para as escolas. E eu me comprometo a enviar esse ofício até para o vereador Tico, que eu enviei para a Comissão de Educação, que destaca, além desses itens citados aqui por mim, tem diversos outros, né? Não vamos falar de todos aqui, o tempo é escasso, mas eu vou enviar para o vereador Tico e peço que avaliem o que pode ser feito, porque não é só uma escola que está reclamando, são várias e alguma coisa precisa ser feito e melhorado. Obrigada. Continue a discussão. Para discutir. Não temos mais inscritos para discutir. Então, vamos para a votação. Para encaminhar a votação, temos o vereador Tico Kuzma, que vai usar a tribuna Bento Munhoz da Rocha, por não mais de 5 minutos para... Vereadores e vereadoras, o vereador Serginho pode encaminhar na sequência. Acho que, vereadora Indiara, tivemos a reunião, a secretaria está aberta, isso inclusive respondeu a um ofício da Associação dos Seis, né, sobre essa questão de antecipação de valores ou mudança do edital para que a filantrópica seja tratada diferente da privada. Isso não pode. É isso que o requerimento quer. Isso a legislação não permite. Então, por isso, somos contrários ao requerimento. Isso não é possível. Certo? Segundo ponto, a discussão dos valores. A Secretaria está aberta, inclusive, responder aos seis que esse ano tem uma questão sobre o valor dos salários pagos aos profissionais que trabalham, que pode variar de acordo com o piso do Estado ou outras referências. Esse já tem um compromisso, assim que tiver alguma questão, eles vão sentar e readequar esses valores. Então, esse compromisso de valores, sim, mas é importante dizer, senão a gente vai dizer que paga por 10 meses. Os custos que estão lá, sejam eles de acordo com as instruções ou não, eles são os custos elencados de 12 meses. E aqui é importante ressaltar também que hoje nós temos ainda 64 dessas 158 que são unidades educacionais filantrópicas. Então, 51 associações estão à frente dessas 64 unidades. E essas filantrópicas também recebem ainda um apoio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O vereador professor José sabe disso, que em relação ao número de crianças matriculadas, ela tem um aporte de alimentos convencionais, com itens de da cesta básica e também perecíveis, que é um diferencial que a privada não tem. E também temos alguns 6 desses que são filantrópicos, que estão em prédios públicos, que não teriam custo de impostos predial e nem de aluguel, que também tem uma diferenciação. Então, em relação ao requerimento, o requerimento é voto não, pela questão de poder pagar diferenciado para um SEI contratado privado ou um SEI contratado filantrópico. Isso não é possível. Não é possível a Prefeitura fazer isso. A legislação não permite. Então, não pode ser feita a revisão nesse sentido. E a Prefeitura tem que pagar pelo serviço prestado, por mais que o custo seja anual, pelos 200 dias letivos. Então, ela paga, os 200 dias letivos representam os 10 meses. Por isso, é pago em 10 meses os custos anuais daquela unidade. E, como digo, a Secretaria está aberta para debater em relação aos custos. Inclusive, deixou esse compromisso com os 6 contratados. Então, é importante também ressaltar, vereador Indiara, novamente falando aqui, dessas exigências da vigilância sanitária, que às vezes parece que são demais, mas é justamente para garantir a segurança, mas nesse ponto a Prefeitura sempre está aberta para conversar, para ver o que pode ser tratado, o que pode ser feito. Agora, a Prefeitura não pode mudar esse edital
para que tenha 2 tratamentos, ou tratamentos diferenciados da filantrópica ou de uma instituição privada. E é importante ressaltar que muitas instituições que são privadas, hoje estão atendendo somente crianças, alunos da Prefeitura, porque compensa para essa instituição atender os alunos da Prefeitura que não sofrem muitas vezes com inadimplência, não sofrem com outras questões que tem no tratamento com a questão privada. Então, vereadores, nesse sentido, nós vamos encaminhar o voto não ao requerimento, porque não é possível mudar em relação ao tratamento de uma instituição privada e uma instituição filantrópica. Ambas têm que ter o mesmo tratamento, conforme edital que já foi publicado. Então, o edital já foi publicado, já foi feito o chamamento e já tem 159 contratos assinados com as instituições. Repito, em relação a valores, isso a Prefeitura sempre está tratando, sempre está conversando, para que essas instituições não sejam prejudicadas. Muito obrigado. Para encaminhar a votação, vereador Alexandre Leprevot. Sim. Está com a palavra, excelência. Obrigado, senhor presidente. Bom, primeiro eu quero parabenizar a vereadora Indiara Barbosa por fazer um contraponto tão importante aqui na tribuna. Eu que estou acompanhando atentamente essa discussão, eu não tenho dúvida de que os contrapontos dela são extremamente prudentes em relação ao assunto. Eu, sinceramente, não entendo o temor de se aprovar este requerimento, né? Este requerimento, ele fala, proceder à revisão do edital de credenciamento. Então, o que os vereadores desta casa estão querendo fazer, os que apresentaram esse requerimento, é trazer o assunto, é levar o assunto para que a Prefeitura possa fazer uma revisão, para que a Prefeitura possa olhar para o próprio umbigo e reavaliar se tem pontos falhos neste edital e tentar trazer mudanças necessárias, como as sugestões fundamentais que a vereadora Indiara Barbosa deu aqui após conversar com essas instituições. Então, eu acredito que não existe o porquê de não aprovar esse requerimento. Esse requerimento é importante para que assuntos não sejam atropelados, engavetados, que é importante para que a Prefeitura esteja atenta sobre esse assunto, que é um fato que é um assunto que precisa ser avaliado, é um assunto que precisa ser analisado, se possível, nas determinadas situações, alterado. É um requerimento apenas para levar o assunto para que a Prefeitura possa dar atenção, porque diz respeito à educação das crianças da nossa cidade. Então, fica aqui, eu encaminho o voto favorável ao requerimento e enxergo que quem se preocupa com a educação deveria votar favorável a esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Continuamos com os encaminhamentos. Vereador Serginho do Posto. Está escrito. Ausente do plenário? Ausente. Passamos então para o líder do PDT na casa, vereador Dr. Dalton Borba. Vereador, depois do vereador Dalton, Vossa Excelência terá a palavra. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Eu quero somar aqui os meus argumentos a toda a fundamentação que a vereadora Indiara trouxe aqui. Estive lá com o líder do governo aqui, vereador Tico Kuzma, na Secretaria de Educação, ouvi a secretária. De fato, eu compreendi todo o procedimento, toda a forma de tratar esse assunto pela Prefeitura, mas, na verdade, esse requerimento, senhor presidente, senhores colegas, ele apenas pretende lapidar esse edital já existente. A gente pretende melhorar ele. Ninguém quer alterar essencialmente, de modo a desconstruir o que a Prefeitura vem construindo. O que a gente pretende é exatamente trazer um aperfeiçoamento. E essa questão dos valores pagos aos centros de educação infantil, isso praticamente uma crítica geral que se faz nos centros de educação infantil,
por conta dessas dificuldades financeiras, né, que não permitem certas condutas por parte do Centro de Educação Infantil, principalmente no que diz a participação, eventualmente, de algum tipo de subsídio por parte dos pais. As questões relativas às exigências de edital com relação à contratação de pessoas, isso traz, sem dúvida nenhuma, como bem demonstrou a vereadora Indiara, um aumento de custo e que, última ratio, altera a relação econômico-financeira do contrato. Então, na verdade, não há um posicionamento contra a prefeitura aqui, é isso que eu quero deixar claro, por isso eu peço aqui e encaminho pelo voto sim, senhor presidente, porque nós queremos aqui exatamente estreitar o diálogo com a prefeitura e construirmos ainda mais, ainda melhor para o nosso município. Então, eu gostaria de contar com a consciência de todos os pares aqui, para que a gente possa, sim, não enxergar esse requerimento como um contraponto à prefeitura, mas uma forma de nós participarmos, estreitarmos esse diálogo e construirmos uma Curitiba ainda melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Serginho Balaguer, popular Serginho do Posto, para encaminhar a matéria. Senhor presidente, agradeço a concessão da palavra, cumprimento aos vereadores membros da mesa e também aos vereadores e vereadoras presentes. Eu gostaria de fazer uma breve fala, muito na linha do vereador professor Dalton, mas nós estamos discutindo aqui uma questão legal. Quando existe um marco legal, eu acho que a gente tem que observar. E o marco legal, ele é para ambos, tanto para o poder concedente, para o poder que está fazendo a concessão. Por que isso nós temos que falar? Existe um edital que foi aberto às inscrições para que essas instituições fizessem as suas adesões através de um contrato e oferecido uma per capita de repasse mensal a essas instituições. É importante frisar que eu acredito que aprimorar esta forma e observar o que, às vezes, o contrato ele pode ser, de fato, criar uma certa distorção financeira ou por uma origem inflacionária ou por uma origem que não está dentro desse objeto do contrato social, do contrato de convênio, pode haver a distorção. Eu acho que aí é uma correção econômica. O que o contrato reza, e aí nós temos que entender que esta casa é legalista, esta casa ela propõe a legislação, é que tem que o município cumprir com o que está determinado ao contrato. Então, o contrato vai ter que pagar essa instituição em dia, vai ter que dar as diretrizes pedagógicas, terá que fazer todo o relatório e fornecer aos órgãos que compete. Aí nós estamos falando que existe outras casas que acompanham o desenvolvimento de um contrato, que nós estamos falando daí do Tribunal de Contas, porque o dinheiro é público. Nós estamos falando de um dinheiro público que, através de um convênio, é repassado uma per capita para as instituições, muitas ligadas a filantropias e outras por convênio através do edital. Eu percebo que é importante uma reflexão no ponto de vista do equilíbrio contratual e financeiro. Eu acho que seria o principal e importante aspecto, mas é importante nós sabermos também que, por mais que existam essas dificuldades de algumas instituições, o contrato está vigente e a prefeitura, através da sua procuradoria, ela não pode desvirtuar o contrato. Nós desvirtuarmos um contrato, isso para a prefeitura é muito difícil depois responder aos órgãos fiscalizadores. E aí nós estamos falando de dinheiro público, que verbas que são transferidas através dos fundos, e nós estamos falando de verbas federais também, elas precisam ser dado a prestação de contas. Então, acho que o que é importante é a gente observar isso no momento. Agora, se há distorção e precisam fazer as correções, essa casa nunca se furtou
a discussão e atender e fazer o diálogo como Vossas Excelências estão fazendo, a nível de comissão ou até mesmo individual, quando chegam essas demandas. Agora, a segurança jurídica, eu acho que tem que ser preservada no ponto de vista de que a Prefeitura não pode desvirtuar e deixar de cumprir com as suas obrigações, e também a instituição conveniada, ela não pode também de deixar com suas obrigações contratuais ou através desse convênio estabelecido, que foi um processo transparente através do edital. Digo isso, que educação a gente não pode dividir. Eu acho que a educação a gente precisa somar esforços. A níveis de governos, e hoje observando uma notícia que o governo estadual do Estado do Paraná está investindo 150 milhões em construções de 106 unidades de centros municipais em diversos municípios do Estado. Isso é uma boa notícia. Agora, é importante observar também que há um esforço muito grande dessa gestão, e aqui eu cumprimento a secretária de Educação, Maria Silvia, no esforço de entender e criar uma dinâmica que, ao longo desse período, deu um salto nesse sentido de que tentar aproximar de um equilíbrio e dar mais ofertas às vagas às crianças. Eu acho que isso aí é um esforço, se a gente observar que o município saiu de um patamar e nós estamos em outro patamar hoje, isso também é muito evidente que está acontecendo na nossa educação. E isso quem fala também muitas vezes são as famílias que têm seus filhos dentro dessas instituições, sejam elas municipais e creches conveniadas, como é o caso do SEIS. Nós estamos falando do SEIS, Centro de Educação Infantil. Concluindo. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu só quero fazer essas observações, que nós estamos tratando de uma segurança jurídica, o qual o município tem que cumprir, e também as instituições. Obrigado, devolvo a palavra. Próximo vereador é vereadora. Professora Josete, tenha a bondade de encaminhar a matéria. Se quiser usar a tribuna, Bento Munhoz da Rocha. Agradeço, senhor presidente. Vou usar aqui a bancada mesmo. Bem, eu queria trazer alguns elementos para reflexão. Primeiro, que nós estamos pedindo a remodelagem, né, do contrato. É nesse sentido que nós apresentamos a sugestão. Não é possível a Secretaria Municipal de Educação pensar acerca disso? Segundo, obviamente foi importante e foi um avanço regulamentar algumas coisas no decreto, né, nos decretos e nos convênios que antes não eram previstas, ninguém está negando isso. Agora, eu acredito que a gente tem muito para melhorar, principalmente no que diz respeito ao valor da per capita. E nesse sentido, o que o município destina ao ICMEIs, que são equipamentos públicos, é muito superior ao que ele destina aos ICEIs conveniados. E há controvérsias, né, juridicamente sempre há controvérsias, há advogados que colocam que é possível, por simetria, né, aplicar a legislação federal, que é a Lei 14.133, de 2021, que é a nova lei de licitações. E nessa lei, o artigo 144, parágrafo 1º, ele prevê que para a obtenção de um bem ou para a prestação de serviço, é uma hipótese que deve ser previamente justificada nos autos e expressamente prevista no edital de licitação, instrumento formal de contratação direta, ou instrumento formal de contratação direta. Então, por isso nós acreditamos que é possível a revisão desse contrato, né? Eu acho que, se for garantida a antecipação, ajuda muito as instituições que hoje têm o contrato com o município de Curitiba. Então, o que nós queremos é dialogar, simplesmente. Não é o que
várias direções nos colocam, inclusive, muitas vezes não querendo que nós tornemos público, né, quais são as entidades que nos procuraram, né? Então, o que nós queremos é diálogo e também garantir, né, que nós possamos rever esses editais e o próprio decreto, né? Nós temos o decreto 700 de 2023, né? Então, o decreto pode ser revisto desde que o prefeito assim entenda, né? Então, rever decretos também é uma prerrogativa do Executivo. Então, é essa a solicitação. Eu só lamento se ela for derrubada, porque é uma sugestão ao Executivo. Então, a maioria das vezes aqui, as sugestões passam. Não entendo por que essa deva ser rejeitada. Então, seria isso, agradeço. Então, para me entender, Vossa Excelência encaminha a votação... Favorável. Favorável. Agora ficou bem claro na minha mente. Bom, vereador, estamos nos encaminhamentos para formular requerimento. Com a palavra o líder do prefeito, vereador Tico Kuzma. Senhor presidente, solicito a verificação de quórum. De imediato, senhores vereadores, por gentileza, registrem suas presenças. Vereadores e vereadoras, registrando presença para verificação de quórum. Ângelo Vagnoni, Beto Moraes, Jorge Prates, vereador Erivelto Oliveira, Leônidas Dias, Noêmia Rocha, Nori Seto, pastor Marciano Alves, professora Josete, Salles do Fazendinha, Serginho do Posto e Zezinho Sabará, registrando presença. Temos quórum para a continuidade dos trabalhos, 32 vereadores e vereadoras encontram-se no plenário. Vamos à votação do requerimento 39 da pauta, 205.070/2024. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão e assim permaneçam. 11 votos favoráveis, 19 contrários, reprovado o requerimento. Passamos ao próximo requerimento da pauta. Antes, porém, tem justificativa de voto que não aparecem no sistema. Vereador Dalton Borba e vereador Tico Kuzma. Com a palavra, vereador Dalton Borba, para justificar o voto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nos meus quase 40 anos de advocacia, cada vez que um pai ia até o meu escritório para reclamar que estava pagando um mês para uma mulher criar um filho, pega o filho para você e vai cobrar a pensão dela. É mais ou menos o que a gente vê aqui hoje. O SEI tem um contrato. Então, cumpra o contrato. Sabe por quê? Porque é mais fácil justificar dessa forma. Cumpra o contrato. Quando o vereador Serginho falou, eu falo isso com a máxima vênia, que nós temos que ter segurança jurídica, a proposta era exatamente para rever o edital do seu ponto de vista jurídico, para garantir a segurança, inclusive, na estabilidade econômica e financeira do contrato. Simples assim. Simples assim. Quando foi falado aqui de novo nessa Câmara que o governador está investindo na educação, eu tenho uma notícia aqui para dar, que acho que já deve ser do conhecimento de todos, que o governador mandou tirar das bibliotecas das escolas de ensino médio o livro O Avesso da Pele, que ganhou um prêmio Jabuti contra... Vereador, o senhor já leu esse livro? Eu li, e posso assegurar para o senhor que não é um lixo. Não se concede um prêmio Jabuti a um lixo. Então, assim, o que nós precisamos, isso sim, senhor presidente, e é aqui que eu justifico o meu voto sim, é a gente começar a olhar para a realidade com um pouco mais de compromisso. Ninguém está pedindo aqui, eu destaquei isso na minha fala quando eu encaminhei a matéria. Ninguém está se colocando contra a prefeitura. Só o que a gente quer é garantir a estabilidade econômico-financeira do contrato. Sabe por quê? Porque alguns SEIs já fecharam. Mas tem lá o contrato, ele assinou o contrato. Tudo bem, eu sei que assinou. Agora, se existem mudanças que são procedidas durante o jogo, as regras do jogo mudam
Durante o jogo, quando é uma regra que favorece o poder público, a pergunta que não quer calar é: por que a mesma régua não mede a situação das escolas conveniadas? Então eu lamento que a gente tenha rejeitado um pedido desse, eu lamento que a gente ache que nós somos o melhor sistema do Brasil, que nós temos, hoje eu ouvi aqui, na homenagem que o vereador Euler fez à primeira-dama, eu ouvi muita gente aqui desviando, inclusive, o propósito dessa homenagem, que era destacar a figura da primeira-dama, para fazer propaganda política do governador. Quando o governador está militarizando as escolas públicas do nosso estado, está tirando o livro da biblioteca. Eu nunca vi alguém falar em educação tirando o livro de biblioteca. Muito bem, então eu justifico o meu voto, senhor presidente, lastimando aqui essa decisão e me colocando sempre à disposição, como estive a semana passada na Secretaria de Educação, para a gente discutir e tentar melhorar, lapidar e, enfim, dar ainda mais brilho à educação das nossas crianças. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passamos à próxima justificativa de voto. Ezequias Barros, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, presidente. Votei não e votaria não novamente. A educação de Curitiba pode não ser a melhor, mas não é a pior e é uma das melhores do Brasil. Mesmo eu sendo contrário a muito do que acontece. O livro que o vereador citou agora há pouquinho, ontem o presidente interrompeu o vídeo que estava sendo passado aqui. E na hora eu pedi ao vereador para falar. O livro, pegue o livro. Eu vou mandar um pedaço do vídeo para vocês, eu mandei para a base. Dá para ter um livro daquele na escola, vereador Pier? Me perdoe. É um lixo de um livro. Parabéns, governador, por tirar do ensino público do Estado vereador, esse livro, que é um livro. Mas eu votei contrário, vou voltar aqui para isso, tá? Porque, por entender que não é pelo caminho simplesmente que nós estamos fazendo aqui que vai mudar. Nós precisamos mudar outras coisas na educação. E que nós vamos, no caminhar aí, vamos estar falando a respeito dessa esquerdopatia dentro das escolas, desde a criança, na entrada da criança ali, no primeira infância, o que está se fazendo com as crianças. Isso nós precisamos mudar. Obrigado. Obrigado, vereador Ezequias. Próximo vereador a justificar o voto, vereador Serginho do Posto, com a palavra. Eu serei breve, eu só quero ratificar a minha fala e professor Dalto talvez não tenha prestado atenção. O que eu disse é que existe um convênio em vigência, um contrato, que se houver o desequilíbrio, como está sendo apontado por diversas instituições, esse reequilíbrio ele pode ser apontado por ambas as partes. Se foi um efeito colateral por uma questão inflacionária, ou por uma questão em algum serviço ou insumo, ou algo que tenha, de fato, distorcido muito o contrato. Então, nesse sentido, é importante deixar claro que minha fala foi baseada nesses dados e no que está vigente. Eu acho que, se é possível uma discussão e abrir uma discussão ampla para isso, eu acho que a Secretaria de Educação está disposta a isso, como também a comissão desta casa tem feito em reuniões frequentes. O que é importante a gente frisar é que existem questões que o município tem que cumprir, e nesse momento ele está cumprindo o convênio estabelecido através de um contrato assinado pelas instituições. E se houve, nesse período, essa distorção financeira e precisa um reequilíbrio contratual, seja no ponto de vista de insumo, seja no ponto de vista dos encargos sociais, que pode ser uma distorção, ou outros itens que compõem este edital, eu acredito que sim, não é isso. Vereador, agora é importante fazer... Interrompê-lo, mas acabou o tempo regimental. Acabou o tempo? Então devolvo a palavra, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Serginho do Posto. Está encerrado o tempo regimental desta sessão.